Fala, futuros aprovados, boa noite. Tio Somani na área, segundou, muito feliz aqui com o nosso Matemática, truques para gabaritar. Galera, tem 3 Sormanes olhando aqui para vocês. A aula de hoje ela vai ser muito massa. O que é que a maioria da galera reclama? Professor, é que eu tenho dificuldade de interpretar, é que eu tenho dificuldade na hora da prova de fazer continhas. Na aula de hoje, eu vou mudar um pouquinho a sua visão. E quem está esperando o nosso curso de Matemática Básica e Raciocínio Lógico, que não entrou ainda em nenhum grupo, entra no grupo que está na descrição do vídeo. E galera, por favor, siga nossas redes sociais. Sigam mesmo. Porque, por exemplo, o nosso Instagram, a gente vai ter flashcards e dentro do curso também. A gente vai ter mapas mentais. A gente tá colocando lá questões comentadas, dicas, fofoca, cara, o que você imaginar. Então, é muito show. É um complemento para você que quer estudar. E, gente, essa aula vai ficar gravada se a gente atingir aí no mínimo 200 comentários, tá? E 300 curtidas aí, gente. Eu não quero pix de ninguém, isso é muito importante. A aula de amanhã, tá? Vai ser uma aula massa de um assunto que muita gente tem dificuldade. Então, um pouquinho da teoria e questões lá da parte 1. E talvez ela não fique gravada. A gente vai decidir ainda com a equipe, tá? Porque, gente, não tem quem coloque tanta aula igual a gente. Então, o mínimo é curtir, compartilhar, jogar nos grupos, tá? Para existir a reciprocidade. Porque, teve prova agora domingo, já tem questões aqui. Vamos embora, vem comigo. Gente, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Gente, essa primeira questão aí, uma questãozinha envolvendo a parte de porcentagem. Ela diz assim: a respeito de juros, montante, capital e porcentagem, julgue o item seguinte. Se o preço de R$ 400 de um produto estava em promoção, se ele sofre, após o encerramento da promoção, 2 reajustes sucessivos, ou seja, 2 aumentos sucessivos de 10% e 15% no regime composto, então o preço final do produto após os reajustes será de 506. Gente, quando ele diz no regime de juros compostos, é porque é aumento em cima de aumento. Os 15% já vai ser em cima de quem? Dos 400 aumentado de 10%. Ou seja, é juros sobre juros. E aí, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Se liga no macete. Eu tenho 400. Vou dar primeiro um aumento de quanto? De 10%. Gente, quem é meu aluno já sabe, 10% é dividir por 10. Você vai pegar 400 e dividir por 10. E aí, vou cortar 0 com 0. Isso aqui vai dar quanto? 40. Então, quem é 10% de 400? É arrancar um 0, Isso passa a ser 40. Beleza? Então, o que é 10%? Dividir por 10. Então, era 400, aumentou 40, vai para quanto? 440. Só que agora, em cima do 440, eu vou dar um aumento de quanto? De 15%. Gente, você tem várias maneiras de fazer isso aí. Quer ver uma maneira bem simples? Você pensa assim, 15% é 10% mais 5%.
E, professor, quem é 10%? É dividir esse cara por 10. Eu vou pegar 440, ó, e dividir por 10. Isso vai dar quanto? Cortando os zeros. 44. Careca, professor. Então, se 10% é 44, 5% é a metade. Então, o que é 10%? Dividir por 10. Peguei 440, dividi por 10, deu 44. Se 10% é 44, 5% é a metade. É quanto? 22. Quem é 44 mais 22? Isso vai dar quanto? 60 e quanto? E 6. Ou seja, 15% de 440 é 66. E aí vai ficar aqui quem, gente? 440 mais 66 dá quanto? 506. Foi isso que eles botaram? Foi. Item correto. Ah, professor, e se fosse 20%? Você calculava 10% e depois dobrava. Gente, dentro do curso eu mostro várias maneiras. Você podia calcular 15% assim, ó. 15% de 440. Gente, porcentagem é multiplicar e voltar duas casas. 15 vezes 440, isso vai dar, ó, 6.600. Só que você vai voltar, ó, uma, duas. A vírgula vai ficar aqui, ó. Isso vai ser quanto? 66. O que você tem que saber é que aqui você aprende. Tá aí o nosso site. Gente, já tem vários cursos. Vai entrar o nosso de matemática básica, o de raciocínio lógico. Vai ser show. Vamos embora. Questão 2, gente. Ó, essa questão agora da VUNESP foi bem interessante. Uma equipe de engenharia avalia o fator de desempenho F de uma nova máquina utilizando a fórmula F é 0,175 vezes C mais raiz quadrada de R, onde C representa o número de ciclos concluídos e R indica a resistência testada. Durante uma fase de testes, a máquina completou 160 ciclos, que ele chamou de C, e a resistência foi de 1024 unidades. A resistência ele chamou de R. Qual o valor exato do fator de desempenho F? Galera, ele quer que você substitua. Vamos lá, ó. F, que é o que ele quer, é 0,175 vezes C. Quanto é o C? 160 mais o que? A raiz quadrada de R. A raiz de quanto? De 1024. Gente, vamos calcular logo essa raiz. Ó, a raiz quadrada de 1024. Gente, quem é meu aluno, tá? Tem uma aula aqui que eu ensino a calcular qualquer raiz exata em poucos segundos. Porque o que a galera faz? Raiz de 1024. A raiz de 1024, vamos pegar 20. 20 vezes 20, 400. Não. Vamos pegar 30. 30 vezes 30, 900. Tá longe. E aí você vai perdendo tempo. Eu mostro isso aqui assim, ó. Você vai desprezar sempre o penúltimo algarismo. Quem é o penúltimo algarismo? 2. Calcula a raiz desse lado, ó. Raiz quadrada de 4. 2. Professor, e se não tiver? Se não tiver, eu repito. Por exemplo, vou botar logo aqui, ó. Raiz quadrada de 625. Vou desprezar o penúltimo.
5 aqui, ó. Vou calcular a raiz. 5 tem raiz quadrada exata? Não. Quando não tem, eu repito aqui desse lado. Do lado, ó. Do meu lado direito, tá? Se tiver, você calcula. E, professor, e desse lado? Desse lado, se não tiver raiz exata, você pega o cara que está abaixo dele mais próximo, ó. Abaixo do 10, quem é o mais próximo? 9. Aí você calcula a raiz. Quem é raiz de 9? 3. Gente, raiz de 1024 dá quanto? Dá 32. Pode olhar aí, se você fizer 32 vezes 32 dá quanto? Dá 1024. Professor, e aqui desse lado? 6 tem raiz quadrada exata? Não. Vou pegar desse lado, ó, sempre do lado esquerdo, você pega o cara mais próximo abaixo dele. Gente, mais próximo do 6, abaixo dele, que tem raiz quadrada exata? 4. Quanto é raiz quadrada de 4? 2. Então, quem é raiz de 625? 25. Se eu pegasse raiz de 144, vou desprezar quem? O penúltimo. 4. Calcula a raiz desse. Raiz quadrada de 4, 2. Professor, se não tiver do lado direito, eu repito. E agora eu vou calcular a raiz desse cara aqui, ó. Se tiver, eu calculo aqui na esquerda. E se não tiver, pego o cara abaixo, mais próximo dele. Raiz de 1 dá 1. Quanto é 12 vezes 12? 144. Pronto. Gente, ficou agora, ó, multiplicação e soma. Lembra que antes da soma eu tenho que resolver a multiplicação. Então, eu vou calcular isso aqui, ó. 0,175 vezes 160. Gente, você tem várias maneiras de calcular isso, mas quem é meu aluno já assistiu uma aula que eu dou uma dica minha, que é o dobrou meiô. Conta chata, dobre um deles e o outro calcule a metade. Vamos lá, ó. Dobre esse cara, o dobro de 0,175. Por exemplo, ó, se fosse 17,5, pense em dinheiro, R$17,50, o dobro daria 35. Como aqui é 0,175, o dobro aqui, ó, dá 0,35. Esse calcula a metade. Quem é a metade de 160? 80. Dobrou meio, ó. Dobrei 0,175 e o outro calculei pela metade. Gente, a conta ainda tá chata. Dobre esse. Quem é o dobro de 0,35? 0,70. E esse calcule pela metade. Dá quanto aqui? Dá 40. Gente, já tá uma conta melhor de fazer. 0,7 vezes 40. Já tá melhor. Professor, se eu não quisesse, dobre esse. 1,40 ou 1,4. E esse calcula a metade. 20. A conta já tá melhor. 1,40 vezes 20. Ah, professor, eu não quero fazer a conta ainda. Dobre esse. 2,8 ou 2,80. E esse calcula a metade. 10. Quanto é 2,8 vezes 10? Dá quanto? Multiplicar por 10, desloca a vírgula uma casa. Dá quanto? 28. Então aqui dá 28, ó. Qualquer conta aqui que você fizer vai dar o próprio 28. Então vai ficar 28 mais 32 dá quanto? 60. Chupa, Vunesp! Não tem, meu amigo. Não tem pra ninguém, não. Não tem pra ninguém, não. Chega, eu fico nervoso. Não tem pra ninguém. Aqui é método Sormani. Valorize, galera. É feito tudo com muito amor, cara. Com muito carinho. Isso aqui que a gente faz. Então tá aí. O valor é 60. Vamos para a próxima. Questão 3, ó. Um editor está imprimindo
3 livros e possui 280 páginas coloridas para distribuir entre eles diretamente proporcional ao número de capítulos de cada livro. Ó, você está pegando aqui, ó, 280 páginas e está dividindo em partes diretamente proporcionais a 3, 4, 5. E aí ele diz, ó, o fatorial da soma dos algarismos do número de páginas do livro A é, galera, ele quer primeiro que você encontre quantas páginas tem o livro A, Depois que você encontrar a quantidade de páginas que tem o livro A, é para você somar os algarismos e calcular o fatorial. Então vamos lá. Gente, essas questões que manda dividir em partes diretamente proporcionais, qual é a dica? Eu pego o todo, que é 280, e divido pela soma das partes. 3 mais 4 mais 5. Vai ficar 280, ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Vai ficar 280 por 12, ó. Se você quiser aqui, dá para simplificar. Não dá isso aqui por 4. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 280 dividido por quem? Por 4. Isso dá quanto? Dá 70. Tranquilo? E 12 dividido por 4, isso vai dar quanto? Isso vai dar 3. Gente, como essa divisão aqui, ó, ela não vai dar exata, deixa assim. Tranquilo? Beleza? Deixa assim. 70 sobre 3. Só que ele quer, na questão, o fatorial da soma dos algarismos do número de páginas do livro A. Ó, o livro A, ele tem aqui quantas partes? 3. Lembra que quando eu pego o todo e divido pela soma das partes, eu encontro o valor de uma parte. Então eu vou pegar 3 e multiplicar por quanto? Por 70 sobre 3. Ó, cortando aqui 3 com 3, isso dá quanto? 70. 70 o quê? Páginas. O livro A tem 70 páginas. Só que ele quer o fatorial da soma dos algarismos. 7 mais 0, ó, dá quanto? Dá 7. Então ele quer o fatorial de 7. O que é 7 fatorial? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E, gente, e esse produto dá quanto? 5.040. 5.040 aí, letra o quê? Letra C. Gente, esse tipo de questão que manda dividir em partes diretamente proporcionais, o que é que você faz? Pega o todo e divide pela soma das partes. E aí eu vou encontrar o valor de uma parte. Quanto é que vale uma parte? 70 sobre 3. Por que é que eu não fiz a divisão? Porque essa divisão não vai dar exata. Tranquilo? E aí o que é que eu faço? O A tem 3 partes. 3 vezes o valor de uma parte, isso dá 70. Gente, essa questão aqui, tá? Eles pecaram uma coisinha. Porque, por exemplo, se ele pedisse do livro B, ia ficar 4 vezes 70, o quê? Terços. E aí a quantidade de páginas, se fosse do livro B, não ia dar exata. Então, por exemplo, se ele pedisse aqui do livro B,
vamos anular, né? Então, a questão pecou, tá? Nisso aqui. Porque se você pegar a parte de B e a parte de C, não vai dar uma quantidade, o quê? Inteira de páginas. Como ele pediu o A, de boa, a gente fez, tá? Encontrou aí tranquilo, né? Mas a banca vacilou nisso aí. Que é uma questão bonita? É uma questão bonita. Por quê? Porque mistura diretamente proporcional, somar os algarismos para depois calcular o que? O fatorial, tá? Mas em relação a B, em relação a C, existe um erro aí, que aí você não vai achar a quantidade de páginas, o que? Uma quantidade exatas. Tranquilo? Vamos embora. Vamos para a próxima. Questão 4. Gente, essa questão, a banca ela foi boazinha. Eu vou mostrar por quê. Beatriz foi uma sorveteria que oferece 10 sabores de sorvete e decidiu montar um copo com 3 bolas. Então vamos lá. Ó, você tem um total de 10 bolas e deve escolher 3. Ela pode escolher qualquer combinação de sabores, inclusive repetir o mesmo sabor em mais de uma bola. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade de maneiras diferentes como Beatriz pode montar o seu sorvete. Gente, essas questões que fala de quantas maneiras diferentes, quantas são as possibilidades, é um problema de análise combinatória. Só que, o que é que acontece aqui, galera? Veja, esse tipo de problema, a ordem dos elementos não importa. Porque veja, ó, eu tenho 10 bolas, vou escolher 3. Vou escolher morango, banana, abacaxi. Não. Eu escolhi morango, banana, abacaxi, vou escolher banana, não é? Abacaxi e morango. É a mesma coisa. Escolher uma bola de morango, uma de banana e uma de abacaxi é a mesma coisa que banana, abacaxi e morango. A ordem não importa, ó. Então é um problema de quê? Combinação. Quando a ordem não importa, é combinação. Aí, o que é que acontece aqui, ó? Aqui não é combinação simples. Se ele dissesse bem assim na questão, ó, eu vou escolher as bolas, as 3 de sabores diferentes. Aí seria combinação de 10, escolho 3. Pronto, seria isso. Só que não é combinação simples, ó. Aqui seria combinação simples. Por que simples? Porque não tem repetição. Ele teria que dizer aqui, por exemplo, eu quero escolher 3 bolas de sorvete de sabores diferentes. Então, não pode repetir, é simples. Isso aqui a gente já sabe calcular, lembra? Você olha sempre pro menor. E aí eu boto 3 bolinhas em cima, o menor não é 3, 3 bolinhas embaixo. E aí o que é que eu faço? Embaixo reduzo, ó, o menor, e em cima reduzo o maior. Em cima eu vou reduzir o 10. 10, 9, 8. E embaixo eu vou reduzir o menor. 3, 2, 1. Aí, ó, 10 vezes 9, 90. Vezes 8, 720. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Ó, 720 dividido por 6. 120. Eu botaria. Ele não botou. Ele foi bonzinho. Por quê, professor? Porque é combinação com repetição.
Porque eu posso repetir sabores. Então aqui é uma combinação com repetição de 10, escolho 3. Gente, só que tem uma dica para isso. Eu sei que tem uma galera aqui que usa fórmula. Tem uma galera aqui que usa modelos de paus e bolas. Vai perder tempo, ó. Tio Sormani tem uma dica. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Olha para o menor. 3 bolinhas em cima e 3 bolinhas embaixo. Você olha isso aqui, que é quantos eu vou escolher. Pode pensar assim. E aí você vai fazer o seguinte, ó. E embaixo a mesma coisa. Você reduz ele, ó. 3, 2, 1. Gente, só muda em cima. Quando é com repetição, na minha dica, em cima, no lugar de diminuir, você vai aumentar. 10, 11, 12. Acabou. Tranquilidade. Então, ó, quando é sem repetição, diminui em cima, diminui embaixo. Quando tem repetição, aumenta em cima e diminui embaixo. No curso eu mostro assim, eu mostro pela fórmula. E aí, gente, vamos simplificar o que tem que simplificar. Ó, 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 6. Concorda? Isso aqui, ó, dá 6. E aqui em cima, 12, ó. 12 dividido por 6, sobra quanto em cima? 2. Aí vai ficar quem? 10 vezes 11. 110. 110 vezes 2. 220. 220, ó. Lady B. Lady B. Lady B. Lady B. Então, gente, aqui é combinação simples. Aqui é se ele falasse que seriam bolas de sabores diferentes. Aqui é combinação com o quê? Repetição. Gente, ele foi bonzinho na hora da prova, que ele não botou essa alternativa, né? Se ele botasse aí 120, um monte de gente caía. Lembra, é combinação, não é porque falou combinação aqui não, tá? É combinação porque você tá escolhendo e a ordem, quando você vai escolher bolinhas de sorvete, não importa. Vamos embora. Galera, última questão, ó. Uma questãozinha da Quadrix. Paula foi ao cinema 3 vezes. Em cada ida escolheu apenas um tipo de pipoca. E aí ele diz, ó, com 30% de possibilidade de escolha para doce, vou até fazer assim, ó. O que é 30%? É 30 sobre 100. Que cortando os zeros é quanto, gente? 3 décimos. Ou seja, 3 décimos é para ser o que? Doce. E com 70% de escolha para a salgada. 70% é 70 sobre 100, ó. Que cortando os zeros é quem? 7 décimos é para a salgada. E ele diz, com base nessas situações hipotéticas, assinale a opção que apresenta a probabilidade dela ter pedido pipoca doce em pelo menos uma das 3 idas. Gente, pelo menos uma é no mínimo em uma ida. Pode ter escolhido em uma, em 2 ou nas 3. Resumindo, gente, essas questões que fala na prova, ó, pelo menos um, a melhor maneira de você fazer é calcular primeiro a probabilidade do nenhum. Porque veja, ó, se o cara diz assim, ah, eu quero a probabilidade de pelo menos uma ser mulher. É trabalho.
é melhor você calcular, por exemplo, a probabilidade de nenhuma ser mulher. Se eu sei a probabilidade do nenhum, o que sobra é a probabilidade do algum. Um não é a negação do outro, o pelo menos um e o nenhum são complementares. Toda questão que falar, eu quero a probabilidade de pelo menos um é ou 1, ou 2, ou 3, dá trabalho. Então você vai calcular o quê? A probabilidade que em nenhuma das idas tenha pipoca doce. Ó, em nenhuma das idas ter pipoca doce. O que é em nenhuma das idas ter pipoca doce? Na primeira, não tem pipoca doce. E na segunda, não tem pipoca doce. E na terceira, não tem pipoca doce. É isso que você vai calcular. Porque, gente, se eu calculo a probabilidade de não ter nenhuma doce, o que é que vai sobrar? Ter alguma doce nas 3 idas. Então, eu vou calcular a probabilidade de não ter nenhuma pipoca doce. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Então, o que é não ter doce? Pô, se não tem doce é porque tem o quê? Salgada. Então, qual a probabilidade de ser salgada? 7 sobre 10, aqui 7 sobre 10 e aqui 7 sobre 10, ó, é só multiplicar. Na primeira não tem doce, e na segunda não tem, e na terceira não tem. E aí fica fácil, gente, ó, vamos lá, 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, isso vai dar, ó, 343. Sobre quem? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Gente, como é que eu faço para transformar algo em porcentagem? Ó, para transformar algo em porcentagem, é só multiplicar por 100%. E aí fica fácil, ó. 2 zero em cima, 2 zero embaixo. 343 por 10 dá quanto? 34,3. Gente, tem essa resposta? Tem. Mas 34,3 é a probabilidade de, nas 3 vezes, nenhuma ser doce. Só que ele quer a probabilidade de quê? De pelo menos uma ser doce. Gente, é o complemento. Ó, se isso aqui é não ter nenhuma doce, ter alguma doce é o complemento. É você pegar 100% menos quanto? 34,3%. Isso vai dar quanto? Isso vai dar, galera, 65,7%, letra B. Ó, toda questão que tiver, eu quero a probabilidade de pelo menos um ser par. Você primeiro calcula a probabilidade de nenhum ser par. Eu quero a probabilidade de pelo menos uma ser amarela. Pelo menos uma bola ser amarela. Você vai calcular primeiro a probabilidade de nenhuma ser amarela. Tranquilidade? Então, gente, tá aí, ó. 5 questõezinhas aí. Massa. Galera, quem não tá inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Dá o like aí, curte e compartilha. Segue lá o nosso Instagram. Quero ver os comentários aí pra aula ficar gravada. Gente, é isso. Um beijão. Valeu. Fui!